Olá, bom dia, bom dia. Começando mais um live, programa Terapeutas Sem Fronteiras. Eu sou Rex Thomas, sou fundador da ONG Terapeutas Sem Fronteiras. Bem-vindos. Hoje é dia 26 de abril, ano 2020, ano 2020. Bem-vindos, programa Live Terapeutas Sem Fronteiras. Lindo dia hoje, domingo, ensolarado aqui no Instituto Rex Thomas. Mais um lindo dia no planeta Terra. E a Gaia se recuperando, as flores florescendo, as árvores respirando, os rios se limpando, o planeta Terra respirando e recuperando, como todos nós. Todos nós recuperando nessa existência breve, como seres temporariamente humanos, nesta linda planeta Terra. Na medida que a gente vai entendendo a vida, esclarecendo as coisas, as questões, tudo vai dissipando. Como fumaça dissipa quando você entra numa casa com janelas fechadas, abre as janelas e a fumaça dissipa e você volta a respirar. Bem-vindo. Todos nós que amanhecemos hoje, amanhecemos com gratidão. E todos os dias, nessa experiência de ser humano, cada dia que amanhecemos é um novo dia, renascemos, estamos sempre renascendo. É um livro em branco que se abre todos os dias. Ontem foi um livro, uma página em branco, escrevemos tudo que precisávamos escrever, tudo que precisávamos vivenciar ontem. Amanhã, outra página em branco, nós vamos amanhecer e vamos começar a escrever novamente numa página em branco. Hoje, outra página em branco. Você que está amanhecendo hoje, você abriu o livro da sua vida, querido, está em branco. E hoje você vai escrever uma nova capítulo. E não se trata de o que foi ontem, e não se trata de o que vai acontecer amanhã. É uma nova capítulo da sua vida que você vai escrever hoje. Você que está me ouvindo, se você ou alguém que você conhece está passando por momentos de desafio emocional, entre em contato conosco, entre no site terapeutassemfronteiras.org. Conectado agora nesse momento com live, estou vendo algumas pessoas, terapeutas voluntários de Terapeutas Sem Fronteiras, que vêm apoiando muitas pessoas. Eu honro, agradeço vocês pelo lindo, belo trabalho de amor que vocês vêm fazendo. Tá? E esse programa live, programa Terapeutas Sem Fronteiras, faz parte do nosso trabalho para oferecer apoio emocional para todos os seres temporariamente humanos nesse momento de profunda transição pessoal e transição planetária. É o que estamos passando, um momento de muita transformação. Estamos mudando. Muitas coisas estão mudando na nossa vida e precisamos acompanhar, precisamos atualizar. Então, eu venho trazendo informações para nos ajudar, a nos impulsionar neste processo evolutivo através deste programa Live Terapeutas Sem Fronteiras. Bem-vindos. E hoje, tema da nossa transmissão é vida além e vida após a depressão. Existe. Existe vida além da depressão, porque depressão é algo que vem pontualmente para trazer uma informação e ele deveria passar rapidinho, só que
Nós não estávamos entendendo isso. As pessoas que estão em depressão já há bastante tempo, você precisa entender as informações que eu vou trazer para você hoje. E na esperança de que, se você compreenda isso e trazer para o coração, você vai levantar hoje e encerra capítulo de depressão na sua vida. Depressão vem sendo considerada a doença da nova era já há um tempo. Parece que no mundo hoje, nas grandes cidades, quando alguém fala que está deprimido, parece que é chique. E outros que não estão deprimidos têm problema. Chegou neste ponto. Você que mora numa cidade grande, dizer que está com depressão é algo chique. Aí pessoas vão perguntar que tipo de remédio que você está tomando agora. Meu médico mudou o remédio. Que tipo de remédio? Essa aqui acabou de sair, estou tomando essa agora. Esse é ótimo, quando eu tomo eu me sinto bem, eu me sinto feliz, alegre. Por quanto tempo? Por algumas horas. Começou a me sentir bem 24 horas, depois diminuiu para 6 horas. Agora, cada 3 horas estou tomando esse remédio. Não é necessário, é porque você não entendeu. Existem várias questões sobre depressão que eu vou trazer para nós contemplarmos hoje. Então, eu vou começar a dizer da seguinte forma. A sua vida é como um rio fluindo. Imagine e tenta visualizar o fluxo do rio. Esse é fluxo existencial de bem-estar, de leveza, de alegria. O rio vai fluindo. Só que o rio sabe que vai chegar um momento que ele vai encontrar rochas no caminho. E ele já sabe disso. Então o rio vai fluindo até o momento que ele encontra rochas no caminho. Então essas rochas estão dentro do caminho da passagem da água, do rio. Quando o rio chega nesse momento, o que o rio vai fazer? O rio não vai ficar encostado na rocha, tentando empurrar a rocha. Tipo, você está me atrapalhando, você está no meu caminho, sai do meu caminho. Aí trava batalha com a rocha. Não. O que o rio vai fazer? Ele vai encostar na rocha e vai começar a ganhar volume, ganhando volume. E depois de ganhar volume, ele vai procurar caminhos alternativos. Com flexibilidade, ele vai contornar o caminho em volta da rocha. E se você acompanha esse movimento do rio para o outro lado, quando ele chega do outro lado, ele ganha força. Ele ganha volume, ganha força. E exatamente essa força que o rio ganhou é, de fato, o que garante que o rio chega no seu destino. O destino do rio é chegar no mar. Os rios fluem para chegar no mar. Então, nossa vida é exatamente como o rio. Observa a natureza. É igual à vida do ser humano. Nós, seres humanos, vamos fluindo numa leveza, bem-estar como o rio, mas vai chegar um momento que vamos encontrar desafios, como se fossem rochas no caminho. Então, esses desafios estão servindo propósito, estão servindo para nos ensinar, compreensão, a flexibilidade de contornar a questão, e depois de contornar a questão com flexibilidade, ganhamos sabedoria e ganhamos força. E essa força que ganhamos, depois de passar pela experiência de depressão, ou de seja o que for, é exatamente essa força que garanta que nós vamos continuar para chegar no propósito final da nossa existência. Precisamos aprender. A vida é uma escola. Então, todos os desafios, todas essas questões existem para nos ensinar. A depressão é como um mensageiro que bate na porta. Aí você abre a porta. Aí o mensageiro entra e fala assim, olha, eu venho trazer uma mensagem para você. Tem coisas na sua vida assim, assim, assada, que você está deixando de fazer.
E isso está te incomodando na alma, está causando confusão mental, está te incomodando emocionalmente, entendeu? O mensageiro pode falar assim: olha, tem coisas que você está deixando de fazer, ou tem coisas que você está fazendo que está causando tal ou tal distúrbio, desconforto mental, emocional. Então, essa é a mensagem, tá bom? Fique bem. Aí, ao invés de você ouvir essa mensagem, agradecer ao mensageiro e levanta e começa a fazer o movimento, desconstruir o que precisa desconstruir e reconstruir o que precisa construir. Ao invés de fazer isso, você fecha a porta, gira a chave, agarra o mensageiro e fala assim: vem cá, não vai embora não. Me conte mais. Aí ele fala assim: mas eu já falei exatamente o que eu venho falar. Eu já passei a mensagem que eu venho passar. Aí você agarra ele, liga som, coloca música e começa a dançar com o mensageiro, que é a depressão. Aí você trava uma dança com a depressão. Aí você não solta. A depressão está dizendo: eu já passei mensagem, agora é com você, me deixa ir. Aí você: não, eu não vou te deixar ir, não. Me faz companhia. E quero saber mais. Vamos analisar essa questão. Me ajuda a compreender mais. Aí a depressão fala: não tem nada para compreender, agora só tem para fazer. Você agora precisa fazer, você precisa agir. Você precisa ajustar o que você precisa ajustar na sua vida. Aí você agarra a depressão, fala: não, me conta mais. Aí você entra nessa dança com a depressão. Vamos analisar a questão. Você insiste: vamos analisar, vamos analisar. Aí fica naquela coisa de analisar. Queridos, o ser humano não é uma máquina. Máquina existe para ser analisada. O ser humano não existe para ser analisado. O ser humano existe para ser compreendido. É muito pontual, é muito simples a vida. Por que complicamos tanto tudo na vida? Até ponto de adoecer. E por que insistimos na mesmice? E por que é tão difícil entender para mudar? A resposta é porque ser humano foi sendo doutrinada para ser e agir de forma que viemos sendo e agindo. Todo o nosso sistema educacional, como eu venho falando nesse live, todo sistema de religião, todo sistema da sociedade, criou seres humanos que não sabem mais utilizar o que nós temos de mais sagrado: o discernimento, a percepção existencial, de uma forma simples, de uma forma clara. Não há nada complexo na vida. Tudo é simples, tudo é fluido. Que tipo de questões traz depressão na vida do ser humano? Precisamos compreender. E depois precisamos compreender que existe vida além da depressão. E é imediato. É imediato. Eu comecei falando que cada dia que você acorda é um livro em branco. Esquece história que você escreveu ontem. Não existe mais. Esquece história que você vai escrever amanhã. Isso também não existe. O que existe é a história que você vai escrever hoje. E é você que vai escrever essa história. Vamos imaginar que você foi dormir ontem deprimida, por qualquer questão que seja. Então, muitas pessoas já estavam deprimidas. Aí agora tem essa questão que o mundo está passando, de questão de coronavírus e todas as outras questões que o coronavírus está trazendo. Então, isso simplesmente somou nas questões que as pessoas já estavam lidando. Então, as pessoas que estavam deprimidas, possivelmente estão mais deprimidas ainda, até eles entender que não se trata de coronavírus, que não se trata de qualquer outra questão na vida, se trata deles mesmos, da história que eles vêm escrevendo sobre a vida deles. Ok,
podemos dizer que existem questões de depressões fisiológicas, certo? Certo. Fisiológica significa o quê? Que o corpo não está conseguindo mais produzir suficientemente ocitocina, serotonina, endorfina, as químicas que o corpo produz naturalmente, que faz o ser humano se sentir bem, leve, feliz. Então, o corpo não está conseguindo produzir isso em quantidade suficiente. Então, é questão química, certo? Do corpo. Então, sendo assim, o tratamento que temos no mundo hoje são remédios. Aí a pessoa toma remédio. O que esses remédios fazem? Esses remédios liberam substâncias que simulam a liberação da ocitocina, serotonina, endorfina, e a pessoa se sinta temporariamente bem, porque o corpo, na verdade, ainda não voltou a produzir essas substâncias que ele precisa. Ele está dependendo artificialmente numa química para simular a liberação dessas substâncias. Então a pessoa se sinta temporariamente bem. Mas se é para tomar remédio, que seja breve, que seja pontual, simplesmente para poder levantar a cabeça fora da água e respirar. E logo depois disso, tem que descobrir a mensagem que a mensageiro está trazendo, o que precisa ajustar. Por que o corpo parou de produzir na quantidade necessária essas substâncias químicas que o corpo necessita para se sentir bem, em primeiro lugar? Por que o corpo parou ou diminuiu essa produção? Aí falamos que é química. O corpo não está mais produzindo essas substâncias. Questões mentais, emocionais. Então, tem alguma coisa na vida que vem incomodando a pessoa. Eu conheço várias pessoas cuja questão é da seguinte forma. A pessoa, desde criança, simplesmente não sinta parte desse mundo. Tem muitas pessoas assim. Desde criança, a pessoa se recolhe. A pessoa olha assim, tipo, onde que eu estou? Que mundo é esse? A pessoa não encaixa, não se sinta parte desse mundo. Aí você vê essa pessoa crescendo como criança, meio recolhida, meio com medo de tudo, deprimida. Dificilmente você vê essa pessoa sorrir. Então tem pessoas que já nascem não querendo ser, não querendo fazer parte desse mundo. Eu convivo, eu conheço várias pessoas assim. E são pessoas que têm memória muito distinta, muito clara de outras existências, bem diferente dessa existência que estamos tendo aqui. Mas eles precisam entender que se chegou aqui, tem motivo de estar aqui. Se nasceu aqui, tem motivo de nascer, tem motivo de estar aqui. Então precisa realmente aterrissar e precisa compreender seu propósito de estar aqui, para poder viver e não ficar sempre deprimida. Tem pessoas que desde que eles perderam alguma coisa, alguém, pode ser num relacionamento que terminou anos atrás, ou pode ser que eles perderam dinheiro, ou pode ser que eles perderam propriedade, alguma coisa aconteceu. Desde então, a pessoa está deprimida. Então, tem vários fatores que levam à depressão. Tem pessoas que estavam bem antes da questão da coronavírus e desde o coronavírus não estão bem. Então, independente da questão que levou o ser humano a entrar em depressão, depressão é considerada uma doença no mundo hoje. E o tratamento que temos, e maior parte, é o seguinte: a pessoa vai fazer análise para tentar entender os motivos da depressão, e essa análise dura semanas, meses. Por quê? Porque está analisando a questão, está analisando o problema, e não está de fato analisando o caminho para a solução. A questão é depressão. E imediatamente nossa percepção tem que mover para a solução.
Quem fica analisando a questão vai passar meses analisando a questão. Quem ficar focando na solução vai encontrar a solução imediatamente. Porque para cada questão, para cada problema, existe a solução. Então, se a foco sair de analisar o problema e focar na solução imediata, aí você começa a ação de agir. Exatamente essa mensagem que o mensageiro chama depressão está trazendo. Então, você começa a olhar para a sua vida e você vai perceber essas duas coisas. Primeiro, tem alguma coisa que você está deixando de fazer. E a sua essência, nós temos um mecanismo interno que chamamos também de discernimento. E ele está te cutucando, ele está falando assim, tem algo que você está deixando de fazer, é essencial para a sua vida. Presta atenção. Aí isso começa a criar uma agitação interna. Aí você contempla, você percebe, já sei o que. Só que ao invés de começar a fazer, você começa a protelar e começa a empurrar com a barriga. Porque você já tem hábito de não fazer o que precisa ser feito. Tempo vai passando, esta voz vai persistindo. Tem algo que você está deixando de fazer. Você que está me ouvindo entende exatamente o que eu estou dizendo, porque você já passou por isso na sua vida. E assim que você levanta e começa a fazer, a sensação dissipa, você começa a se sentir bem. Da mesma forma, esta voz interna pode começar a falar assim, tem algo que você está fazendo que não está te fazendo bem. Tem algo que você está sustentando, que você está fazendo, que não está te fazendo bem. Você precisa parar. Só que você já tem hábito de fazer a mesma coisa, de insistir na mesma coisa. Aí você continua fazendo e o mal-estar vai aumentando até você parar de fazer. E quando você para de fazer, dissipa. Você já compreendeu a mensagem, você já atendeu a chamada, você já fez o que precisa ser feito, dissipa. Tem pessoas que estão no emprego, num trabalho, que eu já atendi essas pessoas nos atendimentos. Então, a pessoa vem no atendimento só para reclamar do trabalho. Aí a pessoa fala a mesma coisa, meu trabalho está me matando. Aí eu paro. Sabe como criança para e olha para você quando você começa adulto, começa a reclamar, eu estou com sono. Criança vai olhar para você, primeira vez. Aí você repete segunda vez, eu estou com sono. Criança vai olhar para você novamente. Aí a terceira vez você fala, eu estou com sono. Aí a criança vai falar, vai dormir. Aí a criança vai olhar para você assim, por que você não vai dormir? É simplesmente assim. Então, por que está reclamando que está com sono? Você já sabe que está com sono, vai dormir. Então, percebe como a vida é simples. E percebe como nós seres humanos somos tão teimosos, tão medrosos. Nós não confiamos na providência existencial. Então, as pessoas chegam assim e falam, meu trabalho está me matando. Então, aí o que você está fazendo? Eu estou fazendo tratamento. Que tratamento você está fazendo? Eu estou em depressão. Então, cada vez que eu levanto para ir trabalhar, nossa, eu fico doente. Eu fico doente só de pensar em ir trabalhar. Eu fico doente. Quando chega domingo, à noite assim, eu já entro em depressão. Aí, segunda-feira de manhã é o pior momento na minha vida. Aí eu chego no trabalho, isso é na sessão, aí a pessoa vai. E eu chego no trabalho, nossa, eu passo mal, eu tremo. Aí eu já peguei licença de trabalho, 2 vezes já. Estou tomando medicamento, já mudei de vários tipos de medicamentos. E aí eu fico ouvindo. Aí eu pergunto para a pessoa, ao invés de trocar medicamento, não é mais fácil trocar de trabalho, não? Uma vez que trabalho a questão.
Aí a pessoa começa, mas eu estou com medo, porque eu sou concursada, ou eu passei anos para construir esse emprego, ou esse trabalho. Eu estou com medo de, se eu deixar de fazer isso, eu não vou ter dinheiro para sustentar o estilo de vida que eu conquistei. Nossa, quantas vezes que eu já ouvi isso? Eu não vou ter como sustentar o estilo de vida que eu conquistei. A minha família depende de mim, muitas pessoas dependem de mim. Muitas pessoas dependem de você até você se matar. E quando você se matar, fazendo as coisas que a sua essência já vem gritando para você parar, pessoas vão lamentar, vão agradecer seu sacrifício. A vida vai prosseguir. Mas você simplesmente desperdiçou a sua vida, que você poderia viver no maior missão existencial. A maior missão existencial é amor, é alegria. Essa é a melhor coisa que você pode dar para o mundo. As pessoas que dependem de você também dependem de você bem, dependem de você alegre, porque é isso que eles mais necessitam, mais que dinheiro. Então, você traz dinheiro, mas você não está bem. Você está sempre doente. Aí eles estão sempre doentes junto com você. Porque você traz essa doença de depressão para dentro da casa. Então você está triste, você está doente, você está deprimida, mas você traz dinheiro e eles sofrem junto com você. Eles sofrem de te ver sofrendo. E você nunca parou para pensar que mais que dinheiro, o que eles necessitam de você é de te ver bem. Então, neste caso, você tem duas opções. Primeira opção, mudar de emprego, pelo amor de Deus, mudar de emprego e fique bem. Segunda opção, encontre uma forma de mudar você mesmo dentro do trabalho. Encontre uma forma de lidar com o trabalho de forma diferente. Tem uma pergunta que eu sempre pergunto, eu falo para as pessoas, faça essa pergunta nos momentos mais difíceis. Se esta situação for persistir por resto da sua vida, o que você precisa mudar em você para lidar com a situação? Então, procura o que você precisa mudar em você para lidar com o trabalho, para que o trabalho seja mais leve, que não seja mais fonte de doença, de depressão. E se você consegue mudar isso em você e voltar para o trabalho bem, e se sentindo bem, não dependendo mais de tomar remédios para você se sentir bem. Parabéns! Então, continue. Você tem essas duas saídas. Uma vez que a questão é o trabalho, não tem outro. Agora, tem pessoas que não sabem nem o que é a questão que está trazendo a depressão na vida deles. E eles falam assim, o trabalho está bem. Família está bem. Eles falam, Rex, está tudo bem na minha vida. E saúde? Saúde está bem. Mas eu não estou feliz. Eu não sei o que está acontecendo. Eu simplesmente estou me sentindo muito deprimida. Essas pessoas são outras questões que eu vou falar agora. Olha, existe o que pessoas chamam de questões espirituais em relação à depressão. E eu vou explicar essas questões da seguinte forma. Eu vou chamar de questões frequenciais, questões do campo quântico. Uma vez que, quando você usa esse termo espiritual, precisamos ajustar. Porque, como eu venho falando nos lives, você precisa, todas essas questões, as palavras
que você considera importante, você precisa rever o que eles estão representando, o que eles estão despertando em você. Então, até então, quando pessoas falam questões espirituais, eles já saem do que eles consideram a realidade mais próxima, eles já fazem a referência para outra realidade invisível, o mundo invisível, o mundo espiritual. Então, isso que precisamos ajustar. A espiritualidade é tudo. Tudo é espiritualidade. Então, quando você fala da questão espiritual acerca de depressão, então veja. A questão espiritual, quando se trata da depressão, a pessoa está falando que, a pessoa está dizendo que está tendo influências de seres, entidades invisíveis afetando a pessoa. Então, vamos ajustar esta compreensão para ficar mais fácil para você entender e assim mais fácil também para você lidar. Vamos trazer essa percepção para dentro do campo quântico. Como eu falei, eu vou chamar de questão frequencial, uma vez que espiritual é tudo. Tudo junto dentro do campo quântico. Então, existem várias escalas ou assinaturas de frequências. Então, quando você passa um tempo numa frequência de medo, de melancolia, e principalmente porque a pessoa pode estar dizendo a minha vida está bem, trabalho está bem, família está bem, etc, etc. Agora, a questão de gratidão, quando está em falta, a pessoa estava esquecendo de agradecer, tudo aquilo que a pessoa tem já virou algo comum, como se fosse, tá tudo certo. Então, eu não preciso agradecer, não precisa fazer mais nada. Existe uma frequência de lei de retorno, de dar e receber. É um fluxo existencial. Então, todas essas leis, quando a gente para de observar eles, e o que acontece é que a frequência do ser humano entra numa escala de medo. Medo conscientemente ou inconscientemente de perder tudo aquilo que tem. Então, medo de perder aquele trabalho ou projeto, ou seja lá, que sustenta e que está tudo bem, a pessoa está bem. Medo de perder a questão do relacionamento família que está bem. Medo de perder saúde que está bem. Então, a pessoa tem este medo. E só o fato de ter este medo, viver no medo de posse, ao invés de entender que você não possui nada, que você está aqui para cuidar, para ser guardião. Se a pessoa pudesse mudar a mentalidade para eu tenho isso, eu agradeço, eu vou cuidar da melhor forma possível. Não é que eu tenho posse disso, eu vou proteger isso com unhas e dentes, eu vou defender isso até morrer. Então, eu tenho esse trabalho. Eu agradeço muito. E eu vou zelar, eu vou ser guardião, eu vou cuidar como um jardineiro. Eu tenho essa família, eu vou cuidar com amor e gratidão. Eu tenho saúde, eu vou cuidar com amor e gratidão. Aí isso dissipa o medo. Sem fazer isso, quando você volta à frequência, a energia, a atenção para o medo de posse, de proteger, de defender. Este medo move a frequência, a sua frequência, para uma escala de frequência do medo. E dentro dessa escala, abaixa a frequência, saindo da frequência de amor, leveza, bem-estar e entra na frequência do medo. E quando você passa uma escala frequencial para outro, você vai encontrar outras frequências parecidas dentro da mesma faixa de ondas de assinatura frequencial. E dentro dessa faixa de ondas de assinatura frequencial, existem as frequências parecidas, que você pode chamar o que você quiser, entidades, não sei o que, mas são frequências. E essa frequência conecta com você numa onda.
E eles vão continuar baixando a sua frequência até você entra numa escala de frequência de depressão. Aí quando você entra em depressão, ele vai manifestar nas emoções. E quando ele manifesta nas emoções, você vai começar a tentar associar essa depressão com alguma coisa que está acontecendo na sua vida e você não vai encontrar. E você não vai encontrar, porque você vai dizer assim, tá tudo bem na minha vida. E eu não sei por que estou em depressão. Como sair dessa? Para você que está em depressão e não está conseguindo identificar por que você está em depressão, então eu vou te explicar como sair dessa. Uma vez eu atendi uma pessoa numa cidade chamada Hamilton, Ontário, no Canadá. E ela vem de uma família extremamente rica, uma das famílias mais ricas no Ontário, no Canadá. E aí ela chegou para mim exatamente com essa mesma questão. Ela falou, Rex, eu não estou bem. Já faz tempo que eu venho lidando com a depressão. Aí eu comecei a fazer as perguntas. Família está bem. Casado com um marido que ela ama muito e que ama muito ela também. Os filhos saudáveis. E empresa deles próspera. E ela saudável. Aí eu fico ouvindo ela. Aí quando ela terminou, aí eu falei para ela, o que você gosta de fazer? Aí ela falou, eu gosto de trabalhar. Aí eu falei, não é isso que eu estou perguntando. O que você gosta de fazer para apoiar outras pessoas? Aí ela parou. Aí eu falei, então eu vou explicar a pergunta. Você faz tudo isso para você e você se sinta bem. Você tem tudo isso e você está grato. Eu estou grato. Você expressa essa gratidão como? Aí ela ainda não entendia o que eu estava dizendo. Aí eu perguntei para ela, então vamos lá. Falei, me fale uma coisa que você tem, que você gosta, que você poderia compartilhar com as pessoas. Para doar. Aí ela falou, eu gosto muito de crianças. Aí eu falei, então vamos fazer uma experiência. Eu vou sugerir para você para as próximas 2 semanas, porque a gente estava tendo encontros, às vezes semanais, às vezes 2 semanas. Aí eu falei, então agora até as próximas 2 semanas eu vou te passar uma atividade para fazermos uma experiência. E eu quero que você procura um lugar, um orfanato, alguma coisa assim, onde tem crianças carentes, que não têm pais, que não têm mãe, e simplesmente passam tempo com eles. E tem este projeto onde pessoas vão para passar tempo conversando, lendo e brincando com as crianças no orfanato. Então vamos fazer essa experiência. Vai só uma vez e depois vamos conversar. 2 semanas depois eu encontrei com ela. E ela estava sorrindo de um sorriso que começa aqui, termina aqui. Aí eu perguntei como que você está. Ela falou, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Aí eu perguntei o que você fez. Ela falou, eu fui no orfanato na cidade e levei livros, passei a tarde brincando e lendo para as crianças lá, brincando com eles. Aí eu voltei 3 vezes na semana. Na outra semana eu voltei 3 vezes. E as crianças estão bem, eles gostam de me ver, eu estou me sentindo tão bem. Aí eu falei, era simples. Era isso que estava faltando. Quando o universo te dá muito, é um lei de retorno. Ele espera também de você devolver de alguma forma. Então, quando você recebe muito e você está deprimida, e você vai na terapia, aí a terapeuta não percebe isso, aí eles receitam medicamento para você. E você toma esses medicamentos e não muda. Então, experimente algo diferente. Procure alguma coisa em você que você tem para oferecer para outro, para doar.
Primeiramente, não fica defensiva na posse de perder tudo, porque é exatamente isso que abaixou a sua frequência. Então, cuida de tudo que você tem com gratidão. Cuida do dinheiro, cuida do projeto, cuida da família, cuida da saúde com gratidão. Seja um guardião. Ao mesmo tempo, procura doar, procura oferecer alguma coisa em retorno para o mundo. Quando você começa a fazer isso, depois me manda mensagem. Como que você está? Você vai perceber que a depressão dissipa. Porque a partir daí você sai daquela escala frequencial onde você estava recebendo influências diversas das frequências, o que você chama de entidade, que estão na mesma frequência, da escala frequencial. Você saiu de lá, você se impulsionou para uma outra escala frequencial de amor, de leveza, de bem-estar, de alegria. E eu venho falando em algumas mensagens no live. Por que o mundo está do jeito que está hoje? E por que tudo isso está acontecendo? E eu falei desde que começamos essa questão de coronavírus de uma forma muito clara na primeira live que eu trouxe. E eu fui bem claro. Eu falei que desde a história da humanidade existe grupo de pessoas cujo interesse é manter o ser humano dentro de uma frequência do medo, para assim facilitar a intenção deles de dominar, de controlar, de usar, de escravizar esses seres humanos. Eu fui bem claro, e que eles já vêm utilizando vários mecanismos ao longo da história da humanidade para alcançar a mesma proposta. E por que estou levantando isso novamente? Porque isso é um dos motivos pelo qual muitas pessoas neste planeta sofrem de depressão. O medo que leva à depressão. Então, eu estou falando agora sobre cura. Eu estou falando em desconstruir para construir uma nova realidade. Então, ninguém vai fazer isso para você. Você precisa de informação para você fazer isso para você mesmo. Você não precisa de ir na terapia toda semana. Você não precisa sustentar as mesmices que te levam a sofrer, que te levam à depressão. Você precisa entender isso. Existe, isso já vem acontecendo. E eles já tentaram de todas as formas escravizar o ser humano de forma física desde a história da humanidade. Passa um tempo, não é mais lucrativo, não é mais interessante. Então vamos escravizar o ser humano de forma mental e emocional. Então aí utilizando informações, utilizando o sistema educacional. Então o sistema educacional é muito baixa frequência. O ser humano aprende as coisas na escola, até a faculdade, coisas que não sustentam. Não era para aprender tudo isso que eu estou falando na escola, não? Não era para aprender sobre o campo quântico na escola? Não era para aprender sobre a meditação, a respiração, a fisiologia humana, o campo e como que tudo interconecta? Não era para aprender isso na escola? Mas a gente aprende tantas coisas na escola que a gente não usa na vida. Então, assim, escravizando também mentalmente, emocionalmente o ser humano. Já utilizaram religião. Pense no que gera mais guerra neste planeta. Muitas guerras que já tivemos nesse planeta são o que? Judeu contra muçulmano. Guerra sem fim. Católicos contra protestantes sem fim. Religiões matando um e um outro. Inquisição, cruzadas, sangue para cá, sangue para lá. Quantas pessoas já morreram em nome de Deus, em nome de religião, e amedrontando o ser humano assim, abaixando a frequência. Já utilizaram também guerras. Então vamos contando, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc, etc, sem falar de várias outras guerras. Então, mas continuamos sustentando frequência de amor, com dificuldade, mas continuamos, porque o ser humano é muito forte. Estamos sempre recebendo ajuda espiritual, sem fim.
Se não fosse por tanta ajuda que o ser humano vem recebendo, imagina como seria o mundo hoje. Continuamos forte e firme, estamos aqui, sustentando frequência, levantamos, cantamos, celebramos, abraçamos a família, independente de todos os desafios que o ser humano vem passando. Aí, precisavam criar outros meios, uma vez que o que estava sendo feito não era suficiente para gerar massa crítica de medo, para derrubar o ser humano de vez, para poder voltar a dominar e controlar. Aí foram criar. Isso não é a primeira vez que criaram um vírus com a intenção de fazer isso que está acontecendo no mundo hoje. Só que desta vez foi muito bem feito. Pela primeira vez, fabricaram um vírus que foi soltado em vários lugares ao mesmo tempo. Um vírus que quando você está fora no sol, ajuda a dissipar esse vírus. E sabendo disso, pedindo que todo mundo se recolhe em casa, se tranque em casa, vai tremendo de medo. Para de trabalhar. Para de trabalhar. Fecha a loja, fecha a empresa. E todo dia vão soltando notícias. Só abre jornal, tudo que você vai ver são pessoas mascaradas naquela roupa de proteger contra a contaminação e número de pessoas que morreram. Medo, 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 notícias de medo, 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 se tranca em casa, fica com medo. Exatamente isso. Aí as pessoas que já estavam deprimidas estão mais deprimidas. As pessoas que não estavam deprimidas agora estão deprimidas. Até quando? Até quando para o ser humano acordar? Para retomar controle da sua vida? Chegamos no tal ponto que, quando a gente escuta a verdade, a gente acha que é mentira, porque, afinal, essas pessoas são as pessoas na autoridade que sempre falaram as coisas para nos guiar, para nos proteger. Então, quando eles falam, temos que ouvir, porque confiamos nele. Passamos toda a nossa vida, desde a infância, confiando nessas pessoas. Então, o que eles estão falando é o que devemos ouvir, porque eles sabem. Antigamente, pessoas levantavam a Bíblia e gritavam assim, palavra de Deus, é vontade de Deus. Vontade de Deus queima as pessoas, mata as pessoas em nome de Deus. Aí eles levantam a Bíblia, palavra de Deus. Dentro da Bíblia tem palavras de muitas pessoas. Tem palavras de João, de Pedro, de Elias. E tem até palavra de diabo. Tem frases onde o diabo falou na Bíblia. Então, como que você levanta a Bíblia e fala a palavra de Deus, contextualizando tudo, como se fosse Deus falou tudo que está aqui? Está errado. Acordam. Entendam. Aí, palavra de Deus, cruzada. Vamos matar, vamos queimar as pessoas. Então, agora isso também não está mais funcionando. Agora é palavra da ciência. Ciência falou. Então, agora tudo que ciência falou, temos que acreditar. Quem estava atrás de levantar a Bíblia, a palavra de Deus? E quem hoje está atrás de levantar a bandeira, a ciência falou. Tudo que ciência fala, acredita. Queridos, abre os olhos, acordam, pesquisa e utiliza discernimento vindo da sua essência divina. Só assim que o ser humano vai começar a desconstruir a mentira, para voltar a construir a verdade que nos liberta. Abre os olhos, acordam, pesquisa, sinta a verdade dentro de você e vive essa verdade e seja livre. Seja livre. Assim, você sai da depressão, você sai do medo e você volta a ser que você foi criado para ser. Um ser espiritual, livre para ter uma breve experiência de ser temporariamente humana. E essa existência
é para celebrar, é para ser livre de todos os sentidos. É para a gente estar cantando, dançando, celebrando a vida e agradecendo, louvando a existência, o divino, abraçando um em outro, beijando um em outro. Não é mascarado e nos distanciando de um em outro. Está errado. Está tudo errado. Olha, ponto que chegamos. Não é para a gente estar cantando, dançando, abraçando e beijando um em outro. Mas olha, ponto que chegamos. Todo mundo mascarado, medo de um em outro, distanciando de um em outro. Quem vai mudar isso? Quem? Eu e você. Eu e você. Precisamos expressar essa verdade. E precisamos voltar a ser com coragem, com amor, com liberdade que fomos criados para ser. Não é mais escondendo, com medo trancado. Mais que trancada dentro da casa, trancado dentro de nós mesmos. Daqui a pouco tudo isso vai passar. Vamos abrir a porta e vamos sair para a vida. Mas para isso, primeiramente, temos que abrir a porta de nosso coração, onde trancamos a nós mesmos, que nós não estamos conseguindo mais ver a verdade da existência. Precisamos abrir esta porta, onde trancamos a nós mesmos, e sair. Sair, para depois abrir a porta da casa para sair. Isto é importante, muito importante. E nós vamos persistir. E vamos fazendo o que precisa ser feito, porque só isso que podemos fazer. Dia 1º de maio. Convido todos a sintonizar conosco no Mayday Global Healing and Meditation. Mayday, cura e meditação global, mundial, onde nós vamos começar, horário do Brasil, 2 da tarde, conectando com líderes espirituais, músicos de cura, meditações, até 6 da tarde. E no final eu vou conduzir uma meditação global para elevar a frequência, sair do medo, sair da depressão, e vamos elevar a frequência para a frequência de leveza, de luz, de amor, em ressonância com a frequência divina que nos abraçou. Então, em sufismo, eles falam, entre você e Deus, você colocou muitas barreiras, mas entre Deus e você não existe nenhuma barreira. Então precisamos dar um passo, não é só um passo pequeno, um pulo mesmo para abraçar este amor divino que está disponível para nós. E sair de vez do medo. E dizer para as pessoas, são um grupinho de pessoas que insista em controlar, em dominar o ser humano, dizer para eles, basta, chega, estamos vendo, estamos enxergando. E lembre-se, tudo que opera na escuridão, no sombra, quando você jorra a luz e dizer, eu estou te vendo, eu te vejo, eu estou te enxergando, ele dissipa, ele volta, ele recua. Mas quando você também está dentro, junto da sombra, da escuridão, e não está enxergando, e não quer enxergar, a questão persiste. Você precisa jorrar luz na escuridão. E quando você jorra a luz na escuridão e olha para tudo que está lá, eu estou te vendo. E ele dissipa. E a luz volta a reinar, a brilhar. Este é o momento. Este é o momento. Usa discernimento. Pesquise. Questiona. Celebra. Vibra. Sai do medo. Sai da depressão. Se eleva. Juntos.
Divulga o evento Mayday Global Healing and Meditation e vamos conectar juntos neste dia. E vamos juntos. E é muito importante os ensinamentos mais aprofundados para nos ajudar a desconstruir essas realidades, entender de fato o que tudo isso se trata e construir uma nova realidade para nos elevar, nos sustentar. E é para isso também que eu convido vocês a participar na Escola dos Mistérios. Quem sinta essa chamada de entender mais sobre a vida, de aprofundar mais, de uma forma que você pode participar num grupo que vai te sustentar, além de informar, além de práticas, exercícios para te informar, te ajudar a sustentar esta frequência. É disso que a Escola dos Mistérios se trata. É um grupo de desenvolvimento pessoal, trazer consciência e expansão espiritual e apoio existencial. Tem link no site Terapeutas Sem Fronteiras, Escola dos Mistérios, e no meu site rexthomos.com.br. Então, entra, lê, pesquisa, entenda, se escreva. Queridas, estamos juntos. Estamos juntos. Amanhã eu vou dar continuidade nesta live. Amanhã eu vou trazer sabedoria do Kemet para nos ajudar a construir essa nova realidade. Gratidão por estar comigo hoje e que todos os seres sejam eternamente felizes e que todos os seres tenham paz. Om Shanti.